Seja bem-vindo, seja bem-vinda a este canal. Se você quiser acompanhar este canal, eu convido você a se inscrever. Se não for inscrito, se inscreva. Também ative o sininho para receber as notificações das próximas postagens, ok? Vamos para o conteúdo de hoje. Segundo Crônicas, capítulo 14. O governo de Asa, rei de Judá. Abias repousou com seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi. Seu filho, Asa, foi proclamado seu sucessor, e em seu reinado a nação esteve em paz durante 10 anos seguidos. Asa agiu com bondade e justiça diante de Deus, de modo que agradou ao Senhor, seu Deus, porque aboliu os altares dos deuses estrangeiros e os cultos idólatras que normalmente ocorriam nos montes. Também despedaçou as colunas de adoração pagã, chamadas de Asherá, postes ídolos consagrados a Astarote. Primeiro eu vou ler o que diz a Bíblia King James atualizada, o comentário dela. Aqui. A idolatria é uma praga que se abriga na alma das pessoas que lhe dão acesso e as afasta da comunhão com Deus. Dificilmente é extinta mediante decreto ou lei. As determinações do rei não foram completamente obedecidas, tampouco duradouras. As, entre aspas, colunas eram monumentos de pedras dedicados ao culto do deus Baal, e os postes ídolos, Asherim em hebraico, troncos de árvores dedicados à adoração de Astarote, considerada por muitos povos pagãos como a rainha do mar, a deusa da fertilidade. Costumava-se gravar nos troncos uma imagem de Astarote, que ficava como tótem ao lado do altar de Baal, adorado pelos pagãos como o deus da terra e da fertilidade. Aí continuando, versículo 4. Determinou ao povo de Judá que buscasse a Deus, o Senhor Deus de seus pais, e que obedecesse a Torá, lei e os mandamentos. Da mesma forma, proibiu os cultos pagãos que costumavam ser realizados nos lugares altos e os altares do incenso, e houve grande paz durante seu reinado. Versículo 6. Construiu cidades fortes em Judá, pois havia paz na terra, e não houve guerra contra ele naqueles anos, porquanto Deus o abençoara com descanso. Versículo 7. Ordenou, pois, a Judá: edifiquemos estas cidades, cerquemo-las de muros e torres, grossos portais e ferrolhos, enquanto a região ainda está em paz diante de nós, pois temos procurado obedecer a Deus, o Senhor, nosso Deus. Ora, nós o buscamos, e ele nos concedeu paz de todos os lados. Então eles construíram e muito prosperaram naquela época. Versículo 8. Asa tinha um exército de 300.000 guerreiros de Judá, que manejavam bem o escudo e a lança, e 280.000 homens de Benjamim, que usavam escudo e atiravam com arco, todos soldados corajosos. Asa vence Zerá, o etíope. Versículo 9. Zerá, o etíope, conhecido como Cuxita, decidiu atacar as cidades de Judá
com um exército de 1 milhão de soldados e 300 carros de guerra, e chegou até Maressa. Então o rei Assa partiu contra Zerá, e ordenaram aos seus exércitos que se preparassem para a batalha no vale de Zefatá, próximo a Maressa. Agora eu estarei lendo o que diz o comentarista aqui da Bíblia King James Fiel, referindo-se ao versículo 1. À luz do único evento da vida de Abias que o cronista destaca, Abias recebeu uma nota de falecimento neutra. Ele foi enterrado no Monte Sião, na vizinhança do túmulo de Davi. A linha de sucessão passou para seu filho Assa. Assa, terceiro rei de Judá, filho de Abias, dedicado a Deus, mas afastou-se de Deus no final de sua vida. Os anos dados para os reinados dos reis deixam claro que, por vezes, havia alguma sobreposição quando o pai elevava seu filho à corregência com ele, como fez Davi com Salomão por pouco tempo. 1 Crônicas 29 e 22. Assim, os 10 anos de paz podem incluir os últimos anos do reinado de Abias e os primeiros anos do reinado de Assa. Assa recebeu muitos elogios do cronista. Ele removeu todos os objetos de adoração idólatra e exortou o povo a obedecer a Deus. Os altares idólatras que havia nos montes eram locais de adoração de vários deuses. Muitos, mas nem todos eram estranhos. Frequentemente, locais de idolatria são chamados de lugares altos, como nessa passagem. Mas a expressão também é usada para locais dedicados a Deus, o verdadeiro Deus. Os bosques eram dedicados à deusa cananeia Aserá. Os cananeus acreditavam que Aserá fosse a esposa do Deus Altíssimo El e a mãe do Deus principal Baal. Ela era a deusa da sexualidade e acreditava-se que sua adoração produzia fertilidade para a colheita e para os animais pela veneração de postes sagrados. Acreditava-se que sua adoração produzia fertilidade para a colheita e para os animais pela veneração de postes sagrados. Encorajado pelo período de descanso, Assa começou a reconstrução de fortificações por toda a terra. Ele mostrou maior compreensão do que Roboão do valor dessas fortificações. Ele disse ao povo que eles ainda possuíam a terra porque tinham buscado ao Senhor. Sem a proteção do Senhor, os muros seriam inúteis. O exército de Assa era ainda maior do que o de Abias. De 400 mil guerreiros, o número cresceu a 580 mil. Infelizmente, essa quantia imensa, vou ler novamente. Infelizmente, essa quantia imensa ainda o deixava em desvantagem quando Zerá, o etíope, veio contra ele com um exército de 1 milhão e com 300 carruagens. Em vez de ocultar-se por trás de suas recém-construídas fortificações, Assa e seu exército menor marcharam para combater Zerá na vizinhança de Maressa, uma cidade na parte ocidental de Judá. Assa sabia que estava em desvantagem, mas evidentemente ele tinha aprendido com o sucesso de seu pai contra o exército de Jeroboão. Ele clamou ao Senhor por ajuda. O rei acreditava que o resultado da batalha não seria determinado pelo homem.
Mais uma vez foi o Senhor quem venceu a batalha, com Asa e seu exército servindo com seus instrumentos, seus com letra maiúscula. Mais uma vez foi o Senhor quem venceu a batalha. Aí, continuando aqui, versículo 11. Em seguida, Asa clamou a Deus, seu Deus, dizendo: Ó Deus, não há ninguém igual a ti, que possas socorrer tanto o poderoso como o fraco. Ajuda-nos, ó Deus, nosso Deus, pois em ti depositamos toda a nossa confiança. E em teu nome marchamos contra esta violenta multidão. E em teu nome marchamos contra essa violenta multidão. Ó Deus, tu és o nosso Deus. Não permitas que o ser humano prevaleça contra ti. Versículo 12. E Deus, o Senhor, derrotou os cuxitas diante dos olhos de Asa e perante todo Judá. E assim se pôs a fugir em desespero toda aquela multidão de etíopes. Versículo 13. Asa e as tropas que o acompanhavam perseguiram os desgarrados cuxitas até Gerar. Então a mortandade foi enorme. Tombaram todos os etíopes que faziam parte daquele grande exército, porquanto foram perseguidos e destruídos pelo próprio Senhor, diante do seu exército. E os homens de Judá levaram dali muitas e valiosas riquezas como despojo de guerra. Versículo 14. Depois atacaram e invadiram todas as cidades que ficavam perto de Gerar, porquanto todos os moradores desses lugares estavam com um terrível medo de Deus. E os soldados de Asa simplesmente recolheram todas as riquezas que havia nessas cidades. Versículo 15. Atacaram ainda as tendas dos que cuidavam do gado e levaram um grande número de cabeças de ovelhas e camelos e retornaram a Jerusalém. Voltando no comentário da Bíblia King James Fiel, então mais uma vez foi o Senhor quem venceu a batalha. Zerá e seu imenso exército tinha avançado até esse ponto porque recebeu ajuda do povo de Gerar e dos nômades criadores do gado na vizinhança. O exército de Judá saqueou todas as cidades ao redor de Gerar. Muito bem, eu concluí aqui a leitura de 2 Crônicas, capítulo 14. Eu li na Bíblia King James atualizada e li os comentários, as notas da Bíblia King James Fiel. Querendo Deus, subsequentemente estaremos lendo o capítulo 15, que fala sobre o reinado de Asa e sua devoção.